Shalom, shalom, a você que está assistindo esse vídeo. Seja bem-vindo ao Ministério Beit Ahavá e Escola Hineni. Aqui você tem acesso a todas as mensagens de ativação profética com Miqueias Castrezi. O apóstolo e profeta segue ministrando a presença do Eterno, através do ensino da Torá e dos profetas. Te convido a se inscrever no canal, selecionar o sino de notificações e também se tornar um membro do canal. Você terá acessos a conteúdos exclusivos que te elevará espiritualmente. Curta e compartilhe agora mesmo nosso canal e faça o reino do Eterno conhecido. Acesse os sites oficiais e siga nossas redes sociais também. Responda Hineni e seja Beit Ahavá. Shalom, shalom. Ativação profética com Miqueias Castrezi, Ministério Beit Ahavá e Escola Hineni. Se conecte agora mesmo em mais uma palavra de poder de ativação profética, despertando a unidade de cada alma e desenvolvendo a consciência espiritual através da frequência do amor genuíno do Eterno. Seja um patrocinador voluntário dessa casa. Você pode agora mesmo abençoar todos os nossos trabalhos espirituais e assim cumprir o mandamento da palavra do Eterno, realizando o envio das suas primícias, dízimos e ofertas. Use as chaves Pix ou as contas que aparecem na tela e também os demais modos de envios eletrônicos. Agradecemos por cada semente enviada e prosseguimos orando por cada vida. Que a Shalom do Eterno seja sobre a vida de cada primicista, dizimista e ofertante. Beit Ahavá e Escola Hineni. Despertando a consciência espiritual, alinhando as almas ao propósito. Sejam conosco também. Estamos conectando vidas à árvore da vida. Ministério Beit Ahavá e Escola Hineni. Seja Beit Ahavá, seja luz espiritual, conectando vidas à árvore da vida. Ativação profética com Miqueias Castrezi, Ministério Beit Ahavá e Escola Hineni. Despertando a unidade de cada alma e desenvolvendo a consciência espiritual através da frequência do amor genuíno do Eterno. Se conecte agora mesmo em mais uma palavra de poder de ativação profética. A quinta dimensão. Curso profético Consciência Espiritual. Escola Hineni e Ministério Beit Ahavá. A quinta dimensão na Terra 5D. A experiência é fundamental para você entender essa nova dimensão. Muitos mesmos já vivenciaram pelo menos uma vez o amor cósmico. Mesmo que não seja fácil ainda nos mantermos nele, conhecê-lo é essencial. A quinta dimensão, a 5D, vibra como uma frequência. A frequência do amor cósmico, purificado do egoísmo e do medo. A experiência de sentir-se profundamente amado pela vida, com tudo que ela nos proporciona, é fundamental para acessar. O acesso não é pela mente, mas se dá pelo coração purificado pela palavra do Eterno.
pela integração e equilíbrio entre a mente e o coração, pela unificação de nossas potências interiores. É a frequência do ser humano liberto, que fez a passagem do medo para a confiança na vida. Vive no tempo sempre presente, porque é consciente de que a vida é eterna, e que nosso Messias Yeshua HaMashiach virá estabelecer o reino do Pai na Terra. Vive então cada segundo conhecendo a verdade do valor da respiração, o sopro de vida do Espírito do Pai, e da vibração que emana de seu centro cardíaco. É prudente e espontâneo. Reconhece sua identidade única e sua interligação com a realidade que o mantém, o que lhe dá a humildade diante do Todo Maior, e ao mesmo tempo a certeza de que nunca se encontra só. Como está escrito em Apocalipse 21:4. Enxugarei de seus olhos todas as lágrimas. Portanto, anuncia o fim do sofrimento. Os que serão julgados dignos do século futuro e da ressurreição dos mortos não terão mulher nem marido. Lucas 20:34 a 36. Portanto, cessa a dependência, a carência e seremos autossuficientes. Conscientes da interdependência. A vida é um tecido interligado. Nesse estágio, somos conhecedores da árvore do bem e do mal. E reconhecendo humildemente que eu e o Pai somos um, e permanecendo em sua palavra, somos um co-criador em consonância com o Eterno, que vive dentro de cada um de nós, que nos fez à sua imagem e semelhança. Nosso grande trabalho é conhecer o que nos faz bem e o que nos faz mal, conhecendo assim o discernimento entre frutos doces e amargos. Essa luz divina vive em nós, portanto será nosso farol em relação ao infinito, caminho de consciência da vida, que nos sustenta, a força divina, o Eterno. Assim, entrar na 5D significa também que recebemos mais luz do alto, e acessando os portões do reino do Eterno, e todos serão ensinados pelo Espírito do Santo, o que nos dará a condição de sermos cada vez mais ensinados acerca da luz do Pai. Vamos elevando nosso espírito dia a dia, e vibrando em uma frequência mais alta. Quinta dimensão. Curso profético. Consciência espiritual. Escola Hineni e Ministério Beit Ahavá. A quinta dimensão. Curso profético Consciência espiritual. Escola Hineni e Ministério Beit Ahavá. A quinta dimensão na Terra 5D. Shalom, shalom. Vamos nesse vídeo conhecer um pouco sobre a quinta dimensão, lugar espiritual onde a comunicação transcende as palavras. Ela se baseia em uma troca de energia e consciência espiritual. E para começar, quero relembrar você o quanto somos chamados à estatura do varão perfeito, que é nosso Messias Yeshua HaMashiach. Efésios 4:11 a 16. E ele mesmo, o Eterno, deu uns para apóstolos e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo do Messias Yeshua, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho do Eterno, a varão perfeito, à medida da estatura completa do Messias Yeshua, e cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, o Messias Yeshua. O Ahavá, o amor genuíno do Eterno, é o que comanda essa dimensão, permitindo uma compreensão mais profunda e direta da nossa Kavaná, para que não sejamos mais meninos inconstantes, antes seguindo a verdade em Ahavá no amor, mas estamos evoluindo para ser um com o todo. Isso promove uma maior empatia e conexão entre os seres, reduzindo mal-entendidos e conflitos. Faz o aumento do corpo, para sua edificação em amor. Manifeste agora mesmo o amor em você. Seja Ahavá. Seja um patrocinador voluntário dessa casa. Você pode agora mesmo abençoar todos os nossos trabalhos espirituais e assim cumprir o mandamento da palavra do Eterno, realizando o envio das suas primícias, dízimos e ofertas. Use as chaves Pix ou as contas que aparecem na tela e também os demais modos de envios eletrônicos.
Agradecemos por cada semente enviada e prosseguimos orando por cada vida. Que a Shalom do Eterno seja sobre a vida de cada primicista, dizimista e ofertante. Ativação profética. Com Miqueias Castrese, Ministério Beit Ahavá e Escola Hineni. Despertando a unidade de cada alma e desenvolvendo a consciência espiritual através da frequência do amor genuíno do Eterno. Se conecte agora mesmo em mais uma palavra de poder de ativação profética. Nós somos a centelha divina que desceu do coração do Deus Eterno e foi encarnada em um corpo. Nós estamos aqui neste Olã, neste mundo, e nós recebemos a luz espiritual, nós recebemos a luz divina, nós recebemos uma centelha divina do que é o nosso Deus. E é disso que eu quero falar hoje, é disso que eu quero contar e conversar com você um pouquinho hoje. Nós estamos dentro do curso e da temática de consciência espiritual, que a intenção deles não era a intenção correta de quem busca um nível de consciência novo, transmutado, de quem busca o vinho novo. Nós não podemos buscar o vinho novo se nós não estivermos preparados, se os nossos odres não estiverem preparados para receber o vinho novo. Uma mensagem para você junto comigo aqui, ouvir sobre o vinho. Aguenta aí. Deixa eu te dar o conceito. As pessoas perguntam, né? Então qual é a obra de Deus? E Yeshua diz aí no verso 29. Isto é a obra de Deus. Confiar em quem ele enviou. O nosso Deus, Hashem, enviou o teu filho Messias, Yeshua, para fazer e nos ensinar uma transmutação de consciência. Para nos ensinar, além de ser Salvador, para nos ensinar a ser e construir em nós um homem de luz, um corpo de luz. Homens e mulheres que carregam em si uma porta dimensional. Os profetas dimensionais. Aqueles que não estão aprisionados nessa esfera terrena, nessa esfera densa, nessa esfera física, mas eles estão e são obreiros planetários ou interplanetários, que estão acima de uma consciência retrógrada e paralisante, mas que oram por nações, oram por continentes, oram por ações angelicais, oram por ações junto com os anjos entre os planetas, enfim. Esta intercessão é a conexão de quem ouve o que Yeshua está falando. Esta é a obra de Deus. Confiar em quem ele enviou. E nós precisamos também confiar em quem foi enviado para que fosse luz em nós. Para que trouxesse luz à nossa vida, trouxesse luz ao nosso entendimento. Eu glorifico ao nome do Eterno pelos homens de Deus que foram levantados para conectar a minha vida à luz de Hashem, à elevação espiritual que a minha vida vem sofrendo, que a minha vida vem condensando, estabelecendo nesse período todo da minha fisicalidade. Nós precisamos ser luz ativada. Nós precisamos, falei ontem, quem não assistiu, assista a ministração de ontem deste curso aqui sobre despertar. Nós precisamos ser luz ativada. Então, quando nós somos essa luz ativada, nós descobrimos em nós a centelha divina. Nós descobrimos o Yud em nós. Nós descobrimos quem realmente nós somos nele. E quando nós descobrimos isso, nós vemos que nada dos homens nos formata mais. Se nosso corpo espiritual começa a se expandir, vou falar, talvez eu grave sobre isso depois, só sobre isso, sobre essas dores. Nosso corpo físico começa a encontrar dores.
espiritual, dores físicas, por causa da expansão espiritual. Essa genética começa a ser transmutada, ela começa a ser mudada pela luz. Ela começa a ser atingida pelos níveis de luz que o nosso espírito está recebendo. E aí nós mudamos a frequência do nosso corpo. Nós mudamos a frequência energética do nosso corpo. Nosso corpo agora começa a sofrer mudanças nas frequências espirituais e físicas. O DNA começa a ser mudado e nós começamos a experimentar coisas grandiosas por causa desse peso da luz que carregamos. Não mais o peso da densificação da massa. Não mais o peso da densificação de um corpo físico, da fisicalidade, mas o peso da luz que carregamos. Do corpo de luz que Adão detinha lá no Éden. Do peso de luz que Adão carregava, a glorificação, quando Adão foi retirada a glória total, porém, ficou retido no corpo de Adão este peso de luz. Ficou retido no corpo de Adão esta codificação do Éden. E é para este lugar que nós devemos voltar. Não devemos voltar para uma religião. Não devemos voltar para um sistema, mas devemos voltar para a codificação do Éden. A codificação do lugar de delícias. A codificação de uma consciência coletiva. Não de grupos denominacionais. Não de grupos religiosos. Não de grupos interdenominacionais. E eu não estou falando aqui de uma egrégora, de uma mente coletiva. De uma mente de almas que caíram por causa de Adão e Eva. E por causa do pecado, obviamente, mas que formam um único ser, um único Adão, um único homem espiritual. Então, na nossa individualidade, por isso que a palavra fala aqui, na multiforme graça, na multiforme manifestação de Deus, é que nós somos constituídos. Então, na multiforme graça, nós carregamos os nossos pesos de luz. E esta luz, ela é densa, aliás, ela é espiritual, mas dentro do nível da espiritualidade, ela é carregada de peso. Então, o nosso corpo tem um peso agora não físico apenas, não uma massa, né? Mas um corpo de luz cheio de frequência alta. Por isso que o medo, a apatia, a angústia, carrega uma energia densa, uma energia baixa. E a fé, o amor, a esperança, principalmente o amor, carrega uma energia alta, extremamente. Por quê? Porque carrega este peso de luz que nos conecta à mente de Deus. Falam disso que nós falei sobre esses despertares que ocorrem de tempos em tempos na nossa vida. E quantas vezes nós não queremos levar todo mundo com a gente? Porque a gente ama, porque nós vibramos numa frequência do amor, porque nós vibramos numa frequência do Ahavá. Todo mundo esteja na frequência do Ahavá, na frequência do Hineni, na frequência que eleva a nossa vida. Mas nem todo mundo ou está pronto para viver isso. Nem todo mundo está disponível, vamos usar essa expressão. Nem todo mundo quer estar disponível para esta elevação. Nem todo mundo está com vontade. Nem todo mundo está desejoso para viver coisas que nós já experimentamos. Então, observe, para um processo de crescimento, para um processo de elevação na nossa vida, nós vamos passar por momentos de solitude, de solidão. Nós vamos passar por momentos solitários. Solitários não significa sem ninguém, mas com poucas pessoas. O próprio Mashiach foi ao deserto para cumprir o chamado. O apóstolo Paulo, Shaul, Hashaliah, também viveu um tempo no deserto. Ezequiel, Jeremias, Elias, Eliarro, Elisha, Eliseu, todos esses homens, nos seus ministérios e nos seus chamados, viveram esta elevação através do deserto. Davi, por exemplo, matou urso e leão sem ninguém saber. Ele matava urso e leão sem plateia. A monotonia, a solidão são professores, irmãos. E professores difíceis. Não é fácil. Mas no meio do caminho, nós aprendemos que isso é amar. Deixar ir. Falei disso em uma paraxá em algum momento desse ano. O leten. O deixe ir. O deixar ir é amar. E aí nós aprendemos se verdadeiramente amamos. O deixar ir o nosso ego. O deixar ir a nossa razão. Quantas vezes eu já não abri mão da minha razão por amar e para amar uma pessoa?
Quantas vezes você já abriu mão da sua razão e sobrepujou a razão no amor? Se nós não somos assim, nós não somos seres elevados. Se nós não sobrepujarmos a razão pelo amor, nós não somos seres elevados. Nós não conseguimos construir em nós um nível de consciência do Ahavá, do amor, da emanação que Yeshua nos ensinou. Se não conseguimos nos perdoar e perdoar o próximo, se não conseguimos ter paciência, misericórdia, bondade, longanimidade, benevolência, se não conseguirmos isso, nós não somos seres que carregam elevação. Nós não somos seres que carregam luz. Nós podemos carregar trevas, mas luz nós não carregamos. A crítica, a rebeldia, a Lashon Hará, todas as coisas que nos fazem ficar pesados, que nos faz ficar opacos, ao invés de translúcidos. Sabe a intenção que nós carregamos? A nossa intenção, ela emitirá um campo gravitacional. A nossa intenção vai emitir um campo de energia ao nosso redor. E não precisa ser público. Não precisa, como no sistema religioso, não precisa estar com um microfone na mão ou em cima de um altar para força gravitacional, essa energia gravitacional que nós liberamos. É sentida pelos animais. Os gatos são extremamente sensíveis à espiritualidade. Os cavalos também. A essa questão mística da espiritualidade. Os cachorros são sensíveis ao coração, à alma. Quando nós entendemos isso, querido, nós descobrimos uma coisa. Qual é o personagem que nós somos aqui nesta Matrix? Nós somos um personagem. Nós nos tornamos um personagem, muitas vezes, nessa Matrix. Nós tornamos um personagem por causa das maldições que correm pelas gerações. Nos tornamos personagens porque a cultura nos alinha ao desejo delas, a cultura do país, a cultura da família. Nós nos tornamos um personagem porque o rito espiritual de uma religião, de uma prática religiosa, de um grupo religioso, nos tornou esse personagem. E nós esquecemos de descobrir quem somos como centelha divina, além do personagem que todas essas coisas nos desenhou na Matrix, no sistema. E aí, quando rompemos com isso tudo, quando queremos acessar um nível de luz, quando vamos acessar esse nível de luz, quando entramos nessa transição da luz, das trevas para a luz, nós somos levados a este lugar de solitude, de solidão. Nós somos levados a este lugar onde a própria frequência espiritual vai começar a fazer separações. E se nós resistimos a essa frequência nova, nós vamos patinando, nós não vamos permitir que o Eterno faça aquilo que ele tem que fazer, que é nos colocar nos lugares altos, nos colocar nos lugares de vitória, nos colocar nos lugares de expansão. E aí é que mora uma coisa. Se nós permanecermos nas frequências anteriores, a própria frequência anterior vai fazer com que nós patinemos e atrasemos a nossa expansão espiritual. A solitude, a solidão vai levar você a lugares onde você vai ver poucas pessoas dispostas, disponíveis, poucas pessoas com a mesma kavaná, poucas pessoas com a mesma intenção, poucas pessoas com o mesmo campo gravitacional e energético, vibrando na mesma frequência, vibrando na mesma realidade. As pessoas vibram, as pessoas destilam palavras de ódio, de críticas, de rancor, de mágoa. As pessoas vibram demais negativamente. As pessoas destilam palavras de ódio, de críticas, de rancor, de mágoa. As pessoas vibram demais negativamente. Nós, como líderes, eu já ouvi muita frequência baixa em sala pastoral. Nós já vimos muitas pessoas destilarem horas de frequência negativa. E quando nós saímos da sala pastoral, leva no mínimo 5 horas, 20 minutos. Isso é ciência. 20 minutos de lamúria. Você precisa de 5 horas para estabilizar novamente os seus níveis hormonais de positividade. Entende agora porque o Eterno odiou 10 homens que murmuraram contra a terra que ele havia dado a Israel? 12 foram testemunhar. E 12 foram os espias, e 10 testemunharam negativamente. Apenas Josué e Caleb testemunharam positivamente. A força da gravidade, aliás, a força da negatividade daqueles homens, do murmúrio, da Lashon Hará. Gente, isso faz com que nós fiquemos presos ao personagem desta geração, desta Matrix. Já viu? Esses personagens da Matrix revelam que estas pessoas, e cuidado que às vezes pode ser nós mesmos,
que essas pessoas não tiveram as suas ascensões luminosas na alma. Que só estavam de corpo presente, mas não estavam de intenção, não estavam de coração, não estavam com a intenção de receber luz na Neshama. Porque quando recebe luz na Neshama, o terceiro nível da alma, esta luz leva você a uma transição. Só que isso dói, irmãos. A solitude, a solidão da alma em ascensão é como fluir de um ponto A para um ponto B. Quando somos chamados desse ponto A, uma energia anterior, a um ponto B, uma nova onda, um novo ciclo de energia, há um rompimento aqui. Há uma atração. Há um fluxo de energia alterado imediatamente. E nós vivenciamos essa solidão da alma. Porque ali haverá poucas pessoas que irão com você. Às vezes poucas mesmo. E haverá muitas que não compreenderão este acesso, esta elevação, esta aceleração, vamos chamar assim, esta aceleração da luz. A luz acelera e principalmente homens que são chamados para serem cabeça de geração, principalmente esses homens, principalmente pessoas, vamos chamar de profetas dimensionais, que são chamados para serem cabeça de geração, estes são puxados para esta força de luz nova. E constantemente são puxados. E constantemente são atraídos para um novo Peniel, para um novo lugar onde a face de Deus é vista. E esta solidão chega, irmãos. Este momento onde você olha e nada está feliz. Essa solidão que eu falo é, você não fica mais satisfeito com as luzes do palco. O poder, ele potencializa aquilo que você tem. Tem pessoas buscando poder, sinais miraculosos. Tem pessoas buscando revelações fantásticas. E esquece que o dia a dia da igreja não é poder. O dia a dia da igreja, o dia a dia da noiva, o dia a dia da Kehilá, o dia a dia de uma beit, de uma casa, é a presença. O dia a dia não é poder. O poder, ele não muda você. Observe isso. O poder não muda você. O poder de Deus não muda você. O que muda você é a presença. O que muda você é a Shekhinah do Deus eterno. Porque é que pessoas entram nesses momentos de solidão, nessas transições do despertar da alma, por causa que elas estão buscando a presença. Por causa que a alma delas está gritando para descansar na presença. E não se agitar no poder mais. Mas chegou um momento na minha vida que a minha alma não estava mais satisfeita por isso. Não que nós desdenhávamos mais. Não. Mas assim como Yeshua estava ensinando a esse povo. Vocês vieram aqui por causa, não dos milagres, né? Mas por causa da comida. Mas eu quero dizer a vocês, disse Yeshua, que o poder de Deus, verdadeiro, o cerne de todas as coisas, é crer naquele que foi enviado. E crer naquele que foi enviado é crer na presença manifesta do Deus eterno. Crer na presença e não no poder. O poder potencializa você. Se você é orgulhoso, o poder vai potencializar o seu orgulho. Se você é humilde, o poder vai potencializar a sua humildade. Portanto, o poder é perigoso. Mas a presença não. A presença, ela é suave, serena, constante. E ela não espera os méritos. Ela apenas está. Quando nós, como igreja, nós como congregação, nós como Kehilá do Eterno, observarmos isso, nós vamos amar mais. Então, se você não ama, se você é cruel, se você responde com crueldade, se você age com crueldade, se você age com malignidade, se você age com conveniência, você está agindo talvez em um poder do ego destruidor, e não pela presença, pela Shekhinah do Deus vivo. Portanto, esta presença do Eterno precisa ser amada, desejada, precisa ser buscada em nós. Porque se não buscarmos, nós não entramos nesse novo nível de consciência e estabelecimento da consciência espiritual do Deus vivo. Trazendo sobre este filho a restauração. Trazendo sobre este filho o poder essencial da luz divina. O poder essencial da restauração, da missão, da restauração da essência, da restauração do propósito, da restauração da luz primordial, Yeshua, que revelou sobre a minha e a sua vida uma missão e um propósito. Quando restauramos essa luz, estamos restaurando a nossa energia, a nossa consciência, a nossa conexão de filho do Eterno. De filho que não é bastardo, filho que tem um pai, filho que tem uma luz abundante, uma luz ativada. E esta luz ativada, amados, esta luz de restauração,
nos coloca na frequência, nos coloca no fluxo da frequência de filiação. Então agora este filho que estava perdido, entra e tem uma festa, entra e tem vestes novas, entra e tem um anel de autoridade, entra e tem sandálias. Ou seja, o pai está colocando cada área da vida deste filho em uma frequência. Quando nós caminhamos para uma frequência espiritual, quando nós caminhamos para estabelecer em nós uma frequência espiritual, quando caminhamos na frequência da identidade, da nossa energia, da nossa identidade, da nossa assinatura, como você quiser chamar, da nossa digital energética, do propósito, do fogo que há na alma. Quando nós caminhamos para a autoridade espiritual, quando nós caminhamos para o passo das boas novas, ou seja, não andar mais descalços, nós caminhamos para esta frequência. E esta frequência estabelecida pelo Pai revela do Pai a sua Shekhinah, a sua presença. Frequência revelará a presença. Se não caminharmos na frequência divina, não teremos a presença divina. Senão a presença de Deus, a Shekhinah, vai revelar toda uma alteração em nós. Uma alteração que vai nos tirar da densidade deste corpo, da densidade deste mundo, e vai nos colocar na espiritualidade da presença. Lembra de Moisés, quando desceu do monte, o seu rosto brilhava? Pois bem, a frequência da qual o Eterno o colocou trouxe a presença no corpo dele, mudou a genética do corpo dele. É por isso que há uma guerra na indústria farmacêutica, há uma guerra na indústria alimentícia, para mudar a frequência, mudar a genética da nossa vida, para mudar as frequências da nossa coluna, para mudar as frequências do nosso DNA. Há pesquisas aí de que os homens estão encontrando polímeros, plásticos, em alguns corpos já. Tamanha é a frequência baixa de toda modificação, alimentos genéticos. O fato, querido, é que qual é a missão? Principalmente de profetas, apóstolos, que são dimensionais. Os shaliach, os enviados, os emissários, os navi, os profetas. Qual é a missão dessas almas? A missão dessa alma nada mais é do que trazer o equilíbrio, ou trazer a tiferet, como nós falamos no curso da Árvore da Vida. Trazer a harmonia, o equilíbrio, a shalom, a paz. Esta é a missão de uma alma, principalmente de um profeta e de um apóstolo dimensional, que não está restrito a um grupo, não está restrito a um templo físico, mas está abrangendo o globo terrestre, está abrangendo as nações. Quando nós entendemos isso, nós lembramos que Adão recebeu esta dimensionalidade. Cuide do jardim. Cuidar do jardim é trazer a missão na realidade, é trazer a missão na fisicalidade. Você precisa, mais do que nunca, descobrir a missão da sua alma. A sua alma recebeu qual o projeto, qual o propósito que a sua alma recebeu, qual é a função que a sua alma recebeu. Nem todos serão profetas, nem todos serão líderes, nem todos serão pastores, nem todos serão empresários, nem todos trabalharão na vara civil, na vara criminal, nem todos trabalharão nas artes, mas qual é o propósito? Qual é a vara espiritual que a sua alma recebeu como um comando, como um propósito divino para viver nesta terra e trazer um equilíbrio e trazer uma beleza sobre esta atmosfera, sobre esta realidade física. Adão recebeu esse propósito. Cuide do jardim. Cuide da atmosfera do Éden. Mas tem mais. Yeshua recebeu um propósito. Como filho, ele recebeu restaurar a conexão com a noiva. Olha, o masculino e o feminino. A parte masculina, Yeshua, e a parte feminina para a restauração, a Kehilá, a congregação dos santos. A noiva restaurada. Por isso que Yeshua vem restaurar a noiva e não a igreja apenas. Yeshua veio e virá buscar a noiva, ou seja, buscar a parte feminina para um propósito espiritual, para entregar ao Eterno, entregar novamente ao Pai. Então, ele vem, estabelece o reino, lança sementes, centelhas divinas aqui nessa terra, levanta os apóstolos para fazer a missão maior do que ele fez. Por isso que a palavra diz que nós faremos obras maiores. Ou seja, nós continuaremos a restaurar a noiva. Nós devemos ser restaurados e restaurar a noiva. Restaurar a missão, continuar a missão do ide e fazer discípulos. Mas não é só fazer discípulos, é ir, é caminhar, é estabelecer a expansão deste corpo espiritual chamado Reino do Eterno. Mas também tem Marta e Maria. A história de que uma quer fazer demais e a outra quer aproveitar a presença. Aí nós vemos também o masculino e o feminino, o dar e o receber, o construir e o ser base para a construção. O que tem a força de impulsão e a outra que tem a força de recepção, de dar forma. O masculino tem a força de impulsão e o feminino tem a força de repulsão, de dar forma, de formatar. Vocês não podem ser escravos de Deus e do dinheiro. Vocês não podem
traduzir a escuridão que outrora as suas almas tinham por não estarem livres. Mas se há luz sobre você, se há o retorno sobre você, o que ocorre? Ocorre que você viverá uma experiência da restauração de todas as coisas. Vamos lembrar do profeta Samuel. Samuel era profeta, era juiz e era sacerdote. Samuel era aquele que recebeu o comando para cuidar de Israel. Depois o povo escolheu um rei, não é mesmo? Não foi Deus que escolheu, não foi o Eterno que escolheu. Quem escolheu Saul foi o povo. Por quê? Porque o povo havia rejeitado o Eterno. O povo não rejeitou. Olha só, querido. Quando alguém te conecta à luz, quando alguém te abre portas para a conexão da luz, é uma bênção. Mas, em determinado momento, a nossa alma pode se desvencilhar da luz, pode começar a olhar outras coisas, e nós esquecemos de quem nos conectou à luz. E aí nós rejeitamos quem nos conectou à luz. Nós desdenhamos quem nos conectou à luz. Mas o Eterno diz a Samuel: Samuel, não foi a você que eles rejeitaram, mas foi a mim, Samuel. O Eterno está dizendo a Samuel: não foi você que foi rejeitado, Samuel. Eles querem um rei como as cidades pagãs, porque eles estão rejeitando a mim e não rejeitando a você, Samuel. E ocorre que depois ele recebe um comando para ungir Davi. Olha, a missão da nossa vida, ela é primordial. A missão, ela é primeira na nossa vida. Samuel chega à casa de Jessé, e a história você lembra disso. Se não lembra, eu te conto. Samuel pergunta os filhos de Jessé, e Jessé apresenta todos os filhos guerreiros, os preparados, e Samuel diz: não é ele. Não é. Agora, tá faltando algum filho? E ele lembra do Davi. Ele lembra do menino bastardo. Ele lembra do menino de um casamento que não era oficial. Ele lembra do menino ruivo. E Samuel diz assim: nós não sentaremos, ninguém sentará à mesa, ninguém comerá, ninguém preparará, ninguém vai desfrutar desse banquete, enquanto o Davi não chegar. Sabe o que isso fala para mim e para você? Que a nossa missão, ela é primária, antes de qualquer coisa. Você recebeu uma missão e um propósito espiritual. Se esse propósito e essa missão espiritual não é o seu primeiro trabalho, o outro trabalho é apenas um bico, é apenas algo passageiro. Se a sua centelha divina, a alma que você carrega, traz como essência um ofício pastoral, todos os outros trabalhos que você fará, ou fizer, ou está fazendo, fora desse ofício pastoral, é apenas bico, é apenas secundário. Mas para que nós possamos entender isso, nós temos que ter a nossa consciência elevada. A missão de Samuel era ungir um novo rei. E ele não fez outra coisa. Ele não sentou para tomar o café, ele não sentou para comer, enquanto a missão dele não tivesse sido cumprida, não tivesse sido estabelecida. Que a nossa missão, ela é primária, antes de qualquer coisa. Você recebeu uma missão e um propósito espiritual. Se esse propósito e essa missão espiritual não é o seu primeiro trabalho, o outro trabalho é apenas um bico, é apenas algo passageiro. Se a sua centelha divina, a alma que você carrega, traz como essência um ofício pastoral, todos os outros trabalhos que você fará, ou fizer, ou está fazendo, fora desse ofício pastoral, é apenas bico, é apenas secundário. Mas para que nós possamos entender isso, nós temos que ter a nossa consciência elevada. A missão de Samuel era ungir um novo rei. E ele não fez outra coisa. Ele não sentou para tomar o café, ele não sentou para comer, enquanto a missão dele não tivesse sido cumprida, não tivesse sido estabelecida, não tivesse sido vivenciada. Observe isso, querido. Observe a sua alma. Observe o teu propósito. Será que você está no primeiro trabalho, ou no real trabalho que o Eterno tem para você? Será que você está no propósito? Será que a mesa da honra que você está sentando é porque esta mesa da honra reconheceu o seu primeiro trabalho, o teu primeiro ofício espiritual? Aquela mesa que foi feita para honrar o Samuel, o juiz, o sacerdote, o profeta, na verdade, estava em operação para trazer honra a outra pessoa. Outra pessoa e outra geração, quando nós estamos caminhando no propósito e na missão da nossa alma, a nossa consciência é elevada e nós não fugimos, nós não abandonamos, nós não negociamos absolutamente nenhum outro trabalho como primário, além do nosso propósito, da nossa missão e do nosso desenho original, da nossa assinatura profética. Ninguém sentou na mesa, ninguém comeu nada, a mesa toda pronta, enquanto Davi não estava ali.
enquanto Davi não foi chamado, enquanto Davi não foi ungido rei, enquanto não foi trazido honra, ninguém poderia desfrutar daquela mesa. Ninguém. Quando nós transitamos nessa energia do propósito, quando nós transitamos nessa energia de filho, o que Samuel estava fazendo? Restaurando a filiação da alma de Davi, a essência da sua alma. Ele estava pegando um moço que estava malhando, cuidando das ovelhas malhadas, que estava cuidando das ovelhas do pai no secreto, que estava vivendo uma vida sigilosa e sacrificial, e estava conectando novamente a vida da essência daquela alma. Quando nós temos a nossa vida conectada novamente à essência de filho, nós jamais abandonamos essa filiação. Nós jamais abandonamos essa conexão. Nós jamais vamos discutir. Nós jamais vamos discutir a nossa filiação primária. Nós jamais vamos deixar de lembrar que nós não fomos feitos para outra coisa senão estarmos novamente reconectados a esta filiação. Samuel reconectou Davi à essência da sua alma. Samuel trouxe sobre Davi a reconexão de todas as coisas. Samuel trouxe sobre Davi o desenho original da sua alma. Samuel trouxe sobre Davi a essência da centelha divina que havia sobre ele. Davi agora é ungido rei. Despertado, vamos usar essa palavra. Ele é despertado para a sua essência. Ele é despertado para a realidade da sua alma nesta fiscalidade. Ele é despertado para o propósito. Ele é despertado para a missão, que era ser rei de Israel. O Eterno deseja despertar a missão de muitos que se perderam no meio do caminho. O Eterno deseja reavivar neste tempo a missão, não religiosamente. Não, a missão da nossa expansão, aliás, espiritual, a nossa expansão de consciência faz com que nós saiamos dos limites criados pelo homem e tenhamos uma experiência da nossa alma, tenhamos uma experiência espiritual dentro desta fiscalidade, dentro deste mundo terreno. Aí sim, quando manifestarmos a espiritualidade na fisicalidade, aí nós vamos viver, nós vamos poder dizer que estamos vivendo o propósito, que estamos vivendo a missão. Enquanto a espiritualidade não for vivenciada na fisicalidade, nós não experimentamos o propósito divino. Vou dizer mais uma vez. Cumprir a missão divina. Observe isso. Cumprir a missão divina. Cumprir a nossa vida. Cumprir o propósito da nossa vida nesta fiscalidade, neste mundo físico. Isto é, traduzir, de fato, a centelha divina que recebemos. Se a sua missão não é vivenciada, se o teu propósito não é vivenciado neste mundo físico, significa que você não expandiu a sua mente, não expandiu a sua consciência. E a expansão da consciência para a mente do Mashiach não é fazer o que achamos conveniente, não é fazer o que se diz, o que se profetiza conveniência, mas é estabelecer esta missão, este equilíbrio, harmonia, a beleza, a tiferet, aonde você está. Se no teu propósito, se na tua realidade terrena, você não vivencia equilíbrio nas suas emoções, no seu propósito, se você não vivencia o equilíbrio, se você não gera harmonia, ali não é seu propósito. Ou você não entendeu que aquilo deveria ser o seu propósito. Quantas pessoas que saímos da frequência que fomos expostos? Saímos da frequência alta de elevação que o Eterno desejou para nós. E aí nós não vivenciamos esta magnitude da experiência de uma alma em um propósito. O que eu quero chamar a sua atenção é que, neste momento, nós precisamos descobrir e reavaliar os nossos desenhos originais. Descobrir e reavaliar a missão, o propósito. E não deixar que essa missão e este propósito seja roubado pelos obsessores, pelos shedim, pelos demônios, como você quiser chamar, pela má inclinação, pelo desânimo. Quando você, como uma alma, é exposta a uma frequência, a uma luz, vou repetir o versículo que nós lemos. O olho é a lâmpada do corpo. Portanto, se você tiver um olho bom, ou seja, se você for generoso, todo o seu corpo estará repleto de luz. Mas se tiver um olho mau, todo o seu corpo estará repleto de escuridão. Se a luz que estiver em você for escuridão, quão terrível será essa escuridão? A luz é a mesma.
A luz é a mesma. Tá aqui, ó, diz a palavra. A luz é a mesma. A intensidade de luz, ela é específica e gradual para cada um de nós, mas a luz é a mesma. Mashiach Yeshua. Mas se esta luz em nós, se nós observarmos essa luz e tivermos um olho bom, nosso corpo será cheio de luz boa. Mas se tivermos um olho mau, se tivermos irresponsabilidades, se não respondermos ao projeto da luz em nós, à missão da luz em nós, a nossa alma viverá, experimentará a escuridão. Não permita que essa escuridão tome você. Não permita que essa escuridão seja vista em você. Não permita que essa escuridão tome conta da sua vida. Não permita que essa escuridão afaste você da presença. Não permita que essa escuridão roube as frequências espirituais que o Eterno já o colocou. Se você é como filho pródigo, volte à casa do Pai. Retorne à casa do Pai. Se você é como Marta e Maria, uma está desfrutando da presença e a outra está trabalhando, saiba ter equilíbrio. Qual é a hora de trabalhar e qual é a hora de desfrutar. Qual é o seu trabalho? Se você está em um propósito, está como Samuel, qual é a sua missão? A missão de Samuel era ungir o rei. E ele não fez nada. Ele não sentou à mesa, não desfrutou, não comeu e não bebeu, sem antes cumprir a sua missão de ungir um rei. De trazer honra para Davi. Qual é e onde é que você precisa voltar? Onde é que você precisa voltar a cuidar do jardim? A cuidar da presença, da Shekhinah do jardim. E para isso você precisa olhar para a sua alma e entender que você desceu e encarnou neste mundo físico, em um corpo. E este corpo está experimentando, observe isso, este corpo está experimentando a vida de uma alma, a vida de um ser de luz, que é você. Principal. Ativação profética. Com Miqueias Castrese, Ministério Beit Ahavá e Escola Hineni, despertando a unidade de cada alma e desenvolvendo a consciência espiritual através da frequência do amor genuíno do Eterno. Se conecte agora mesmo em mais uma palavra de poder de ativação profética. Jó 33, Iov 33, 14. Diz assim: Deus fala uma vez, até mesmo duas. Deus fala uma vez e até mesmo duas. Me perdi aqui, peraí. Deus fala uma vez, até mesmo duas. E ainda assim, o ouvinte perde o assunto. Deus fala uma vez e até mesmo duas. E ainda assim, o ouvinte perde o assunto. Eu quero começar esse Shabbat perguntando isso para você. Você prestou atenção já em quantas vezes o Eterno falou conosco? E nós ouvimos uma vez, ouvimos duas vezes, mas não desceu no coração. Não desceu a nossa mente. Às vezes o Eterno não falou já conosco acerca de muitas coisas e nós esquecemos. E nós ouvimos e ali, legal, e acabou, passou. O Eterno desenhou muitas coisas na sua vida já. Coisas que você vive hoje, o Eterno já falou com você. O Eterno já desenhou. O Eterno que nós hoje vivemos. O Eterno vem falando uma, duas, por sonhos, por visões, e a gente não presta atenção. E o que eu quero falar hoje é uma palavra paralela a isso, mas que esta semana me saiu assim aos olhos, como nunca tinha saído. Quando nós falamos de paternidade, nós vamos falar de Elias e Eliseu. E eu li algo hoje, essa semana, que eu nunca tinha prestado atenção na história de Elias e Eliseu. Ou prestei atenção, mas o Espírito não tinha trazido aos meus olhos. Então vamos lá, 2 Reis, capítulo 2. A partir do verso 6. Preste atenção no enredo, para você lembrar. Eliarro disse a ele: por favor, espere aqui, falando a Elisha, né, Eliseu? Por favor, espere aqui, porque Adonai enviou-me ao Iarden. Elisha respondeu: como vive Adonai e como tu vives, eu não te abandonarei. Então os dois desceram. 52
50 dos discípulos dos profetas vieram e observaram de certa distância, enquanto eles permaneciam próximo ao Iarden. Eliarro tomou seu manto, enrolou e golpeou a água com ele, e a água dividiu-se, para a direita e para a esquerda. Então os dois atravessaram em terra seca. Depois que eles tinham atravessado, Eliarro disse a Elisha: diga-me o que posso fazer por você antes que eu seja retirado de você. Elisha respondeu: por favor, que uma porção dobrada do teu espírito seja sobre mim. Ele replicou: você está pedindo uma coisa difícil. Entretanto, se me vir, preste atenção nisso, que é isto aqui que me chamou a atenção, e eu nunca fui por esse ângulo de visão. Se me vir, quando eu estiver sendo tirado de você, terá o que pediu. Do contrário, não o conseguirá. Verso 11. Subitamente, enquanto eles estavam caminhando e conversando, apareceu ali uma carruagem incandescente com cavalos de fogo. A carruagem os separou. Mais uma vez, preste atenção nisso. Os separou um do outro. E Eliarro subiu ao céu em um redemoinho. Elisha viu isso e chorou: meu pai, as carruagens e os cavaleiros de Israel. Então Eliarro desapareceu da sua vista. Tomando suas vestes, ele as rasgou ao meio. Depois tomou o manto de Eliarro, que tinha caído dele. Parando sobre a margem do Iarden, ele tomou o manto que tinha caído de Eliarro, golpeou a água e disse: onde está Adonai, o Deus de Eliarro? Quando ele bateu na água, porém, ela se dividiu para a direita e para a esquerda. Então Elisha atravessou e voltou para o lugar onde eles estavam. Preste atenção em um detalhe. Há períodos na vida da gente que nós sempre oramos e pedimos: que Deus me leve para esse lugar, que Deus me coloque naquele lugar, eu quero crescer meu nível espiritual, eu quero ser melhor, eu quero absorver melhor do manto, eu quero estar ali debaixo de uma paternidade, eu quero viver isso, eu quero viver aquilo. Mas a gente esquece que há fases, e essas fases nos preparam para a próxima fase. O que está acontecendo aqui, que eu nunca tinha, pelo menos eu nunca preguei por esse ângulo, nunca ministrei por esse ângulo, tudo bem, você está pedindo coisa difícil, coisa que a gente não espera é receber da pior forma. E receber da pior forma, irmãos, não é uma forma, não é de um jeito ruim, com dor, com enfermidade. É da forma que a gente não espera. Há uma transição de tempo aqui. Há uma transição factual de tempo aqui. E todos nós vamos viver fases. Uma fase da vida da gente prepara a gente para a próxima fase. Você já deve ter ouvido isso com certeza. Mas, às vezes, nós pedimos e nós não estamos aptos. Toda vez que há uma desatenção é que Deus está falando. Então nós precisamos ouvir. E ouvir o que está acontecendo aqui é exatamente o que está acontecendo com o mundo e está acontecendo com a maioria das igrejas. A maioria dos profetas e homens e igrejas dimensionais. Não vou nem falar profetas, vou falar filhos dimensionais. Quando lá atrás nós aprendemos assim: olha, levanta a mão e aceita Jesus. O que nós não sabíamos, porque estávamos presos em um fluxo de energia, é que na verdade nós não estávamos aceitando Jesus, mas nós estávamos o quê? Nós estávamos abrindo mão da velha energia para se conectar a uma energia nova. E aí a gente vê quantas pessoas estão na igreja cheio de energia velha, e quando o céu colocam elas na frente, na relação de um novo ciclo, elas não observam Elias subirem. Qual foi a palavra? Eu quero ser bem factual aqui. Em Jó nós lemos: Deus fala uma, Deus fala duas, Deus fala três, Deus fala com visão, Deus fala com a palavra, Deus fala com revelação, Deus fala com tudo. E nós não ouvimos. E assim foi e é com muita gente. Deus falou com sonhos, Deus falou com isso, Deus falou pela palavra. Se você assistiu os vídeos antigos, enquanto nós estávamos no templo, Deus falando todo momento. E aí nós dormimos, porque o culto é como o ópio da sociedade. O culto é como um momento de prazer único, absoluto, e é onde nós vamos lá, vamos injetar na veia um lugar legal, um som legal, uma música legal, e nós não ouvimos o que de fato o Senhor está falando. E aí, o que o Elias disse para Eliseu? Você quer porção dobrada? Dura coisa é você pedir porção dobrada do meu espírito, mas já que você quer, tem uma chave, tem um código. E esse código não é estar no culto. Não é assim que você vai receber porção dobrada. Esse código não é fazer parte de uma igreja. Não é assim que você vai receber porção dobrada. Esse código não é estar no movimento, naquilo que é legal. Não, não é. Ele é bem fatídico. Se me vir.
Se me vir. Grave isso para você nunca esquecer, porque isso me chamou atenção essa semana. Se me vir. Não é se eu estou no templo. Não é se eu estou numa igreja. Não é se você está comigo, mas é se me vir. Quantas pessoas não estão conosco e na hora do vamos ver, não nos olham? Quantas pessoas? Quantas pessoas não caminhavam conosco, em todos os níveis, aí na sua vida pessoal, na sua vida familiar, quantas pessoas não caminham conosco e não nos observam? Não preciso ir longe, vou para a palavra. 2 discípulos caminhavam com Yeshua e não viam ele. Estavam, olha, ele morreu, olha quanta coisa ele fazia, olha, e aí a gente observa, ai meu Deus, hoje, né? Por que na hora daquele presente você não estava presente? Tem gente que acha que, tem gente que vive a vida pro futuro. Ah, o amanhã vai ser melhor, ah, o amanhã é melhor. E o agora, irmãos? E o já? Se você não estiver presente agora aqui, você não absorve nada. Nada, absolutamente nada. E Yeshua estava caminhando com 2 e os 2 não estavam presentes no presente. E aí as pessoas querem um futuro, mas elas não estão presentes no presente. Quantas pessoas deixam de estar presentes quando elas têm a oportunidade? E aí sempre protelam as coisas. Eliarro, foi fatídico com Eliseu. Se me vir. Aí você fala, não, eu estou observando tudo. Não, apóstolo, eu ouço todos os seus vídeos, escuto todas as aulas, aprendo, anoto, escrevo, sei lá, estou participando. Mas e na hora que o céu, e não estou nem falando do diabo, não estou nem falando da má inclinação, e na hora que o céu começa a se manifestar? E a hora que o céu começa a dar sinais? Ele estava do lado do profeta quando o profeta rasgou a água com o talite. Ele estava do lado do profeta quando todo mundo estava observando assim. Você está andando do lado do profeta, é? Que legal, ó. Todo mundo, 50 lá, observando aqui, ó. Que legal, hein? Mas ele tinha uma palavra. Se me vir. Se me vir indo embora, você pega. E às vezes, a gente acha que porque foi no culto uma vez por semana, às vezes a gente acha porque a gente faz isso ou aquilo, ou porque a gente tem muita tarefa e a gente deixa de ver o profeta. A gente deixa de ver o manto. Entenda como você quiser. Muitas pessoas caminhavam do meu lado e não viram eu subir. Muitas pessoas caminhavam do nosso lado e não nos viram subir. O que aconteceu? É o diabo? Do céu, desceu uma carruagem de fogo. A própria espiritualidade da qual nós atraímos pode ser motivo da nossa desatenção. A própria experiência que você teve pode ser motivo da sua desatenção para o próximo nível. Parou para pensar nisso? Não foi o diabo que colocou um demônio lá. Não foi o Ra-Satã que enviou um demônio para distrair Elisha. O céu estava manifestando. Entre Eliseu, não posso ir para trás. Entre Eliseu e ele, desce uma carruagem de fogo. Não foi a carruagem que levou. Ele foi no redemoinho. Ele desce uma carruagem e agora está Elisha aqui. Eliseu está aqui. Carruagem, um vislumbre espiritual e a palavra que eu tinha. A palavra era, se me vir, você pega. Não, a palavra não era, se você ver a carruagem de fogo. Entendeu o que eu estou querendo dizer aqui? Tem muita gente querendo ver a carruagem de fogo e viu a carruagem de fogo. Só que esqueceu de olhar quem detinha o manto. Esqueceu de observar aonde era a palavra. A palavra era, se me vir, você pega. Não, mas olha que ambiente espiritual. Quando nós mudamos, quando o Eterno mudou a nossa frequência agora como Beit Ahavá, quantas pessoas não disse assim, tamo junto? E observaram apenas a carruagem de fogo. E não observaram para onde o manto foi. Eu nunca havia visto por este ângulo a história de Elias e Eliseu. Experiências espirituais boas ou não, o movimento espiritual na terra, o movimento espiritual na cidade, o movimento espiritual na nossa vida distrai a nossa atenção da onde a gente deve olhar. E a gente não deve olhar o quanto eu estou sendo abençoado financeiramente se o manto está em outro lugar. Eu não devo olhar o quanto alguém está recebendo, está sendo usado por Deus, se o manto não estiver ali. E é assim que o céu faz a separação das energias, irmão.
Quantas vezes nós não nos sentimos rejeitados? Eu estou falando de rejeição factual. Quantas vezes nós não nos sentimos rejeitados? Eu já me senti muito assim. Toda a minha vida ministerial foi debaixo de muita rejeição. E de ciclos em ciclos, parece que a rejeição volta. Aí o Eterno me disse sobre essa palavra. Não são as pessoas que rejeitam você, mas é o fluxo da energia que elas estão ainda, que automaticamente faz a rejeição e eu as faço rejeitar. Os 50 estavam olhando, os 50 lá do outro lado do rio, estavam olhando acontecer. E eles estavam torcendo, cheio de inveja, cheio de energia baixa, eles estavam torcendo para que Eliseu, não olhasse Eliarro. Para que ele olhasse apenas a carruagem de fogo e não olhasse Eliarro. Porque você acha que eles não ouviram? A ordem do profeta para ele é se ele olhar o profeta. E aí? Às vezes, nós achamos que o movimento é maior do que o manto. Não. O manto joga, o movimento acontece, só que o manto já está indo para outro lugar. E se você não olha o manto, se você não olha aonde está a origem daquilo, você vai ver todo o movimento. Olha que legal, ali está mais legal, ali vai todo mundo para lá, igual o bando, né? Igual o bloco de carnaval. E aí, a própria energia da qual nós recebemos faz a separação. Vamos para a Bíblia. Sai da tua terra, sai da tua parentela, porque esse não é o teu lugar. Abraão ouviu isso do Eterno. Se a gente vai pensar só na questão filosófica da coisa, porque a família era idólatra, tal. Mas espera aí, irmãos. A energia de Abraão havia sido mudada, transformada imediatamente. Ele viveu um lelerá. Quando você vive um lelerá, olhe para dentro de você, para a chave número 3, quando você vive isso, você muda a sua energia. Você muda, você desaloca a energia antiga e começa a soltar a energia antiga e começa a acessar a energia nova. E quando eu falo energia, são portas angelicais. E toda vez que acessamos portas angelicais novas, haverá rejeição da energia velha. Só que tem uma coisa. Quando você rejeita a nova energia, não vem a energia nova. Quando você rejeita a nova energia, a energia velha impregna em você, estagna você e pode até te matar. Se a tua energia, a energia que você acessa, te causou separação, saiba de uma coisa. Primeira coisa que vai acontecer. Você vai acessar um tempo de treinamento. E o tempo de treinamento não é glória. O tempo de treinamento, ele é individual. Elias profetiza, depois, mais pra frente. Aliás, antes disso, né? Ele profetiza e ele vai pro Querite, onde não tinha ninguém. Agora observe uma coisa. Na fase de treinamento, a gente não pode ficar deslumbrado com a carruagem de fogo. Tem muita gente deslumbrando da carruagem de fogo dos profetas. E Deus nunca pediu isso. De novo eu vou repetir. Se me vir, você pega o manto. Quantas pessoas não estão observando? Nós, como Beit Ahavá, o Eterno tem falado coisas há 2 anos, das quais os pastores sabiam, das quais alguns sabiam. Ainda eu falei para eles, será que o pessoal vai conseguir enxergar? Muitos não enxergaram. Muitos ficaram deslumbrados com a velha energia. Não, mas e os carros de fogo? Quantas vezes nós não ouvimos isso? Eu ouvi isso de ovelha. Mas e aqueles cultão top? Que todo mundo caía no chão? Nós não podemos ficar presos no fluxo antigo. Por mais espiritual que seja a carruagem, as pessoas estão assim, ó. Ai, cadê o profeta? Já está outro ciclo e você, onde você está? Cadê? Preste atenção, irmão, aquele homem não saía de perto de Eliseu. Isso você sabe da história. Eu não quero focar isso, você sabe, já cansado de saber. O que eu quero focar é, nós estamos escolhendo olhar verdadeiramente o ciclo que a gente está. Nós estamos verdadeiramente olhando, observando o ciclo que Deus nos colocou. Verdadeiramente você está observando a essência da sua alma. Abraão sai da terra antiga, ele não está saindo da parentela, ele está saindo de uma energia velha.
Quantas vezes a gente fala, olha, você precisa abandonar tal prática. Ah, mas eu não consigo. Ah, porque é mais forte. Então você está lutando contra você mesmo. Quando a gente coloca a culpa em qualquer outras pessoas, a gente está lutando contra nós mesmos. Ah, não, porque e não pode isso, não pode aquilo. Quem disse que não pode? Você é livre, você faz o que você quiser. Mas qual energia você está conectado? A energia da qual Elias está carregando ou a energia de que tem 50 invejoso olhando lá? Para fazer coisa boa, ninguém olha seus status. Mas para saber como a sua vida anda, você colocou um status, é o primeiro que aparece lá. Gente que nunca observava nada. Nunca te via, você era invisível, né? Agora seus status tá bombando. Por quê? Porque são 50 que estão lá olhando assim invejosos. Vamos ver se ele vai continuar observando Elias. Vamos ver. E aí nós nos sentimos rejeitados. Nós nos sentimos como Abraão aqui. Mas preste atenção. A própria energia faz a separação das pessoas. Por favor, eu vou dizer mais uma coisa para você. Você está se sentindo rejeitado? Está se sentindo abandonado? Não são as pessoas que te rejeitaram. Quem te rejeitou foi a energia que elas carregam ou deixaram de te acessar. Se eu carrego e acesso uma energia X e a outra pessoa está na energia Y, não vão... Como é a palavra? Não vão se conectar. Obrigado, querido. Não vão se conectar. E aí as pessoas vão ficando com a energia antiga. Israel nunca foi chamado para ter um governante. O governo era desde Deus. E aí o profeta Samuel escuta o quê? De Deus. Samuel, não se atemorize. Eles não rejeitaram você, Samuel. Eles rejeitaram a mim. Observe isso. Observe isso, por favor, e aplique na sua vida inteira. Eu estou pregando essa palavra para mim. Eu estou pregando para mim, se servir para você, amém. Eu estou pregando para mim aqui. Estou pregando para mim desde o início. Eu passei pelo processo evangelístico, eu fui evangelista. Eu fui pastor. Eu nasci com o dom de profeta. Deus me colocou apóstolo. Deus me treinou no mestre. Para quê? Para passar todo o ciclo e entender como um pastor pastoreia. Tem pastor mais calmo, que gosta de estar ali, cuidar pertinho. O evangelista gosta de correr pela rua, chamar todo mundo. O profeta, muitas vezes, vai apontar o dedo, vai ser colérico, sanguíneo. Aí você tem, opa, aqui. Qual era o propósito de Abraão? Você já parou para pensar nisso? Vamos na palavra? Qual era o propósito? Porque todo mundo fala isso. Você tem que achar seu propósito. Às vezes seu propósito já está sendo vivido e você não observou ainda. Porque você está na velha energia. Você está no velho ciclo. Quantas vezes eu e os pastores não ouvimos? Mas qual é o meu propósito? Cara, você não está vendo que você já está vivendo seu propósito? Às vezes o propósito de alguém é simplesmente, pasme que eu vou falar aqui e vou provar na Bíblia. Às vezes o propósito de alguém é simplesmente ser pai e mãe. Ponto. Abraão recebe o quê? Qual é o propósito de Abraão? Te farei, o quê? O grande empresário de Ur? Te farei pai de multidões. Qual era o propósito de Abraão? Ser pai. E presta atenção no negócio. E ser pai de filhos melindrosos não é fácil. Ser pai, eu estou falando de mim agora. Ser pai espiritual de filhos melindrosos não é fácil. Sabe por quê? Porque a rejeição vai abrir um buraco dentro deles. E aí encontra um pai. E este manto é um manto paternal. Encontra um pai. Encontra alguém que muda gerações. Encontra alguém que muda a energia geracional. E aí a hora que bate no ambiente, no momento, no lugar da ferida, da rejeição mais dolorida, ele recusa. O filho rebelde recusa. E aí o que você faz? Você pega a herança para o filho rebelde. Tem nada aqui. Você pega a herança. Ele pede a herança. Filho pródigo, Lucas 15. Ele pega a herança e vai viver a vida dissoluta. E o pai está onde? Ei, volta! Não, o pai está na porta assim. Ó. Porque o pai sabe a energia que carrega. O pai está lá na porta. Esperando que ele volte. O propósito daquele pai, obviamente que ali é a representação do Eterno, de Yeshua, obviamente que ali, o pai está lá esperando só. Abraão não tinha outro propósito a não ser pai de multidões. Aí você fala assim, mas e o outro propósito? E tá? Presta atenção,
A palavra que Deus dá para Abraão. Eu abençoarei aqueles que te abençoarem. Se ele sai do propósito, você acha que as pessoas vão ser abençoadas? Observe isso, gente. Quantas vezes as suas feridas já não foram colocadas expostas? E às vezes nem é em sala pastoral, às vezes nem é em aconselhamento. O simples lugar espiritual, que não é um templo, o simples movimento do manto te coloca diante de uma realidade que você tem que curar suas feridas. E aí começa a aparecer. Talvez você esteja em um momento que está aparecendo dores quando você tinha 12 anos, 13 anos. Aí toca algum louvor ou toca alguma palavra, você relembra uma coisa que estava no seu subconsciente e você nunca tinha lembrado. Para que é isso? Para ficar? Você acha que é para ficar remoendo? Não, não. É para você observar se você está vendo o manto ou se você está vendo o movimento. Se você estiver vendo o movimento, carruagens e fogo, cavalos e cavaleiros. Cadê o profeta? Foi. Mas se você tá ali, tá todo mundo, você viu aquele movimento? Olha que tá aqui, olha isso, olha aquilo, e agora aquilo legal, isso aqui. Não, 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 eu não tiro, eu até posso aqui ter como é que chama? Uma visão periférica. Eu até posso ter uma visão periférica da coisa. Mas aqui, ó, o manto tá aqui. A minha palavra é, se eu ver, eu pego. E aí, às vezes, a gente deixa se fala muito em honra, mas não se vive muita honra. Honra não é bajulação. Não, não. Abraão sabia honrar os anjos, honrar as pessoas. Abraão tinha prazer em trazer um ambiente. Abraão tinha um varandão desse na porta da tenda. E ele tinha prazer de receber quem passava viajando. Por isso que os 3 anjos, uns vão falar que são anjos, outros vão falar que são pessoas. Não vamos tirar, vamos esquecer essa parte. Mas é por isso que ele viu lá e recebeu 3 mensageiros, 3 malá do Eterno. Será que as pessoas têm recebido os mensageiros do Eterno ou do inferno? Porque os invejosos que estão lá olhando, imagina se o manto sobe e ele não pega o manto. Você acha que os 50 que estão lá, ai amigo, o que eles vão falar? Não te disse? Te falei. Isso já aconteceu comigo, irmão. De algo espiritual querer tirar a atenção da palavra. De algo espiritual válido querer tirar a atenção da palavra que eu tinha. A palavra que eu tinha era essa. E algo começou a tentar me iludir. Mas é de Deus, mas é espiritual, mas é ilusão para mim. Porque essa aqui não é a palavra. Isso aqui é um movimento. A palavra é essa aqui. Eu não estou falando palavra de Torá. A palavra que eu recebi é essa aqui. Foi essa a desatenção de Eva no Éden. Mas ele disse que não pode comer, mas é porque ele não quer que você se torne igual. Vamos ser mais práticos? Se a energia que nós acessamos nos desconecta de lugares, de pessoas, de ambientes, de realidades, qual é a energia que eu estou me alimentando? Qual é o tipo e fonte de energia que eu estou me alimentando? Eu parei de ver muitas coisas na internet, por exemplo. Isso aqui faz 2 anos. Eu não vejo status de ninguém há 2 anos, irmãos. Não é de agora, não. Faz 2 anos que eu não sei o que postam, o que pensam. Eu posto os status da igreja, o meu, nem sei quem vê, quem deixa de ver. Que energia nós estamos alimentando? Que energia nós alimentamos as pessoas, irmãos? Seja programa policial, seja um filme, que energia você alimenta? Preste atenção no negócio. Todo judeu, quando ora, fala: o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Beleza, uma bênção isso. Aleluia. Mas o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó é o seu Deus? Você o conhece face a face? Ou você só conhece porque alguém falou? Os 50 profetas observando Elisha não conheciam Eliarro. Só viam Eliarro agir. Ele vai agir assim. Preste atenção no negócio. 50 profetas lá. Andavam com Elias. Mas estavam observando só de longe. Na hora do vamos ver, não estavam juntos. Na hora do é agora. É para isso. Não estavam juntos. 50 lá observando. Eu acho que ele vai agir assim. Não, ele tem que agir assim. Você já se sentiu pressionado por alguém da forma que você tinha que agir? Já te ligaram e perguntaram: e você não vai responder nada? Você não vai tomar uma posição?
Irmão, a minha palavra é esta, minha palavra não é isso aqui. Minha palavra não é a sua opinião, a minha palavra é esta aqui. A minha palavra é, se eu ver o manto, eu pego. Se eu ver ele, eu pego. Quantas pessoas tiram o olhar daquilo que precisam olhar? Judas tirou o olhar de Yeshua e colocou no dinheiro. Pedro tirou o olhar de Yeshua, presta atenção, Pedro tirou o olhar de Yeshua e colocou o olhar no chamado. O movimento. Não, mestre, você está curando. Não, mestre, as pessoas vêm atrás de você. Não, mestre, as coisas estão funcionando. Mais importante do que eu estou fazendo é quem eu sou diante de Deus. Mais importante do que um templo físico é se você está no templo espiritual. Mais importante preste atenção nisso, mais importante do que um chamado é a sua vida. Mais importante do que fazer algo para Deus é você ser um com o Eterno. É isso que significa se me ver. Aí, é uma pergunta retórica, não respondam, mas você está olhando o manto? Você está olhando, observando aonde o manto vai? Ou você está olhando o movimento? Ou o movimento é legal? É legal esse movimento? É legal agora aqui? Será que o movimento não é mais importante para o coração de muitas pessoas? Será que ontem eu postei sobre ser amigo? Ser amigo de verdade, irmão, ser amigo de verdade é você olhar o manto. É você honrar as alianças. O Elisha tinha uma aliança com Eliseu. E nada tirava o olho do Eliseu. De Elisha. Absolutamente nada. Ah, eu tô ali. Mas eu tô... Vamos contemporaneizar isso aqui. Né? Qual o movimento de agora? Então é nesse movimento que eu vou. Mas é muito fácil a gente olhar as comodidades. É muito fácil a gente olhar os movimentos e não olhar o momento que a nuvem está. Abraão, preste atenção. Quando nós oramos, Deus de Abraão, Isaac e Jacó, nós lembramos de méritos que esses homens construíram. Qual foi o mérito que Abraão construiu? Abraão é pai de quê? Do quê? Abraão, pai de quê? Da emuná, da fé. Então preste atenção. Muitas pessoas lá atrás não conheciam Abraão. Só que hoje ele é conhecido pelo mérito da fé. Muitos homens, lá, Hebreus 11, muitos homens, é conhecido pelo mural, né, pelo hall da fé ali, mas muitos homens tinham as suas fés. Fés? Tá certo falar? Tinham a sua fé, cada homem tinha a sua fé. Não, o outro plural pode ficar muito feio, né? Tinham a sua fé estabelecida, mesmo se a dor chegasse. Muitos homens tiveram seus momentos de benesse, mas também foram mortos ao fio da espada. E a fé deles não morreram. Aí eu olho para você. Quem é que aí eu penso com você. Quem é que está melhor no momento? Os 50 que ficaram assim, ó, babando no manto, invejosos, ou um que observou, fixou o olho e foi? Parou para pensar nisso? Eu quero chamar a atenção para você nessa realidade. Eu nunca havia prestado atenção neste ângulo da palavra de Elias. Você quer? Você quer porção dobrada? Então, se me vir ser tomado, você pega o manto. Contemporaniza hoje isso. Será que estão observando onde a nuvem foi? Para alguns daqui 50 anos, para outros daqui uns 100 anos. Daqui 100 anos, não vão lembrar do que a gente é, não. Você acha que vão lembrar de quem você foi? Quem construiu essa casa aqui, a gente sabe? Não faz nem ideia. Alguém vai lembrar do que você fez por alguém? Não, não vai. Mas vai ficar uma coisa. Preste atenção nisso. Uma coisa vai ficar marcada. Para sempre e eternamente. E nunca ninguém vai roubar. O mérito que você produziu debaixo da Shekinah. A presença que você carrega de Deus, nunca ninguém vai esquecer. Grave isso. A terra tem tem registros chamados registros acásticos. Memórias da terra. Está aqui, um magneto do lado, ao redor da terra. Ali é registrado todos os méritos que você levantou e construiu. Daqui 100 anos, ninguém vai lembrar do que você fez. Aliás, tem filhos que não lembram nem o que você fez ontem por eles. Mas a Shekinah, preste atenção nisso. Uma coisa ninguém vai tirar de você. Se você produzir Shekinah a ponto de marcar memória naquela vida, nunca vão esquecer. Por mais que rejeitem. Por mais que rejeitem, não vão esquecer.
Há pessoas, preste atenção, há pessoas que tomam uma xícara de café e lembram o que você fez por elas. Há pessoas que vão dormir e lembram o que você fez por elas. Se você fez mal ou se você fez bem. Para pensar nisso. E nós, vamos mudar o verbo. O que nós fazemos, que nós lembramos de pessoas? Qual é a memória que eu vou deixar ali? Era isso que Elias estava falando para Eliseu. Se me vir, pega que eu estou terminando aqui. Se me vir, você vai ter um registro acástico eterno. Parou para pensar nisso? Se me vir, grave isso aqui. Se me vir, indo embora, você vai ficar marcado eternamente, eternamente no mundo. Inclusive está aqui, nós falamos dele hoje. 50 só foram citados. Haviam 50 ali, invejosos. Vamos para a Bíblia? 32 mil foram os homens que podiam ganhar junto com Gideão, mas só 300 restaram. Qual é a memória? Aí eu faço uma pergunta minha agora para você. Qual é a memória que eu tenho gravado no seu consciente? Quando você lembra do apóstolo Miqueias, você tem qual memória? Cuidado que os invejosos estão olhando lá atrás, para que você não tenha mais memórias. Eu sei, eu olhando aqui, eu sou um para vocês. Então eu posso dizer assim, eu tenho uma memória com ele, eu tenho uma memória aqui, ou uma ou várias. Eu sei a memória que eu tenho com cada um de vocês. E é assim que a gente é curado. Quando a gente chega diante de uma paternidade e as nossas memórias começam a ser afloradas negativas, nós temos que nos expor a essa memória negativa diante de uma autoridade paternal para ser curado. Senão, nós vamos continuar órfãos. Você já viu pessoas? Meu pai espiritual é esse. Mudou de igreja, meu pai espiritual é outro. O quê? Ou você tem um pai, ou você não tem um pai. Eu tenho uma paternidade que cuida do meu coração e me marcou. Alguns conhecem, outros não conhecem. E me marcou e eu o trato com todo respeito. E ele sabe disso. Outros homens de Deus foram bênçãos para mim. Mas esta pessoa foi quem me marcou. Foi aonde Deus o conectou. Deus trouxe ele lá da Europa. Qual país mesmo? Da Bélgica para cá. Só para eu o encontrar. E depois ele voltou. E você? Você está aqui por conveniência? Porque é legal? Então assim, os 50 observando Elias, trataram ele assim. A gente aprendeu um monte. Mais uma vez, deixa aí, vamos ver, vamos observar. Só que teve um que não. A palavra é esta. E aqui cada um de vocês, principalmente os mais próximos. Muitas pessoas próximas de mim não estão mais aqui. Pessoas que tinham essa palavra. Pessoas que tinham essa palavra, irmão. Pessoas que tinham essa palavra da minha boca. Se me vir, você leva. E não estão aqui. Eu só sei de uma coisa. Eu falei, tá aqui a minha palavra. Eu vi Elias indo embora. E eu peguei. Tá aqui. E o embora não é morrer, não. Não é morrer. E aí, irmãos? Você vai observar Elias? Eu observei Elias. E por observar Elias, é o que eu sou hoje. E continuo observando. Se a minha paternidade, aquele que cuida do meu coração... Quando eu falo paternidade, irmão, não é paternalismo, tá? Não é isso. É paternidade espiritual. Tem pessoas que foram chamadas para ser pais espirituais. Não pastores. Pais. Tem pessoas que foram chamadas para ser mães espirituais. Não necessariamente de uma igreja. Você pode ser uma matriarca na sua casa, na sua família. Para cuidar... Dá um exemplo aqui, ela ali, ó. Cuidar do sobrinho. Para levantar uma nova geração. E aquele vai ser seu lugar de operação ali. E às vezes a gente está recusando isso. Diretamente nós estamos recusando isso. E aí quando nós olhamos, quando achamos pais espirituais, quando as nossas feridas mais aguçadas começam a aparecer e os pais curam, a hora que está para cicatrizar, vai lá e arranca a casca de novo. E aí quem é o culpado? Vamos voltar para a palavra? Vamos voltar para a palavra? Por que o filho pródigo pegou a herança e vazou da casa? Porque ele tinha um sentimento de rejeição. Ninguém me ama, ninguém me quer. Aí mais pra frente ele descobre que o filho que ficou também tinha o sentimento de rejeição. Por quê? Pai, esse volta, abandonou tudo e você faz uma festa, pra mim você nunca fez festa? Pois é, querido, mas você estava aqui todo o tempo, a geladeira estava aberta para você pegar.
Se me vir, você pega. Isso aqui dá para pensar em muitas coisas. Pense o que você quiser. Você é livre para isso. Mas de uma coisa é certa, irmão. Essa palavra está ativando anjos das quais você não imagina. Há uma parte que eu falo e a outra parte que eu não falo da palavra, que é a revelação para mim, para eu esperar de vocês. E assim sempre será. Preste atenção, eu aprendi com rabinos o seguinte. A minha didática é a seguinte. Eu nunca respondo de imediato e nunca responderei de imediato a você. A minha didática é, eu sempre vou retrucar com uma pergunta aquilo que você acha que é certo. E você terá a seguinte opção. Observe Elias ou não observar Elias. Às vezes as pessoas falam isso. Você fala não falando. Didática rabínica. Sempre fui assim. Por quê? Porque ninguém é obrigado a nada. Mas todos nós temos uma escolha. A escolha de olhar para o manto e aonde ele estiver. Porque se me vir, você pega. Abba, os movimentos são lindos na sua presença. Eu quero ativar aqui, Senhor, os anjos que trazem os propósitos estabelecidos na mente dessa irmã e desse irmão. Há tanta gente olhando para os lugares errados. Mira os olhos deles para os lugares certos, Senhor. Mira os olhos deles para os lugares corretos. Mira agora os olhos deles para o lugar onde Elias está e não para o lugar onde a carruagem está. Orakala norokaha sokarakalaiaki. Narakolo toromakala surikahaki. Todos os malarins de provisão sejam abertos agora às comportas deles. Todos aqueles que estão olhando para o lugar certo sejam tocados agora. E todo espírito de inveja seja desconectado agora da energia. Todo olhar invejoso, toda peste, toda praga pronunciada, seja agora cancelada. Inveja sobre os nossos negócios, sejam abolidos agora. Inveja sobre os nossos dons, sejam cancelados agora. Inveja sobre as nossas casas, sejam canceladas agora. Espíritos trevosos, energias negras, magia negra, seja desbaratinado agora. Há uma divisão entre o que é e o que não é, e essa divisão são as águas do Iarden. Essas águas fazem divisão daquele que está e daquele que apenas andou. Faça agora, Senhor, no reino das trevas, um findar da inveja, um findar da separação. Pais espirituais andam com o acesso do Ahavá, e nós andamos com este amor, queridos. Que haja uma distinção agora entre o que é e o que não é. Separam as águas. Ativação profética. Com Miqueias Castrese, Ministério Beit Ahavá e Escola Hineni. Despertando a unidade de cada alma e desenvolvendo a consciência espiritual através da frequência do amor genuíno do Eterno. Se conecte agora mesmo em mais uma palavra de poder de ativação profética. A comunicação das almas no manto profético, o mundo espiritual que conecta o físico, funciona através de altares e construções de altares. A expressão manto é a indicação da unção. A energia que carrega um homem que recebeu do Eterno uma cobertura espiritual. Não uma denominação, igreja ou sinagoga, mas um homem, uma pessoa. Por exemplo, o manto, uma roupagem de pele que Adão recebeu do Eterno, em graça, e o cajado foram passando pelas gerações. O manto foi até Yaakov, o cajado foi até Moshe, quando estava no jardim da casa de Itró, o conselheiro Jetró. No mundo espiritual, a energia da nossa elevação pessoal e coletiva passa obrigatoriamente pela nossa unidade da ativação profética, ou seja, a transferência de unção, a transferência de parte do espírito de homens que carregam um chamado.
um manto de paternidade apostólica e rabínica. Yeshua soprou e passou a unção do todo, os 5 níveis de almas em Adam, e de lá para cá, todas as transferências espirituais ocorrem e desenham nosso espírito neste mundo físico com o espírito do Eterno. E os anjos observam. O detentor de um manto apenas o repassa em faíscas para ativar tal midim em seus desenhos à alma pessoais. Quaisquer denominação coletiva espiritual é apenas um lugar de reunião de almas que foram chamadas a se conectar a um manto, um ciclo de elevação espiritual, onde os talmidim que recebem parte de o espírito dos seus pais espirituais, mentores rabi, ficavam parecidos com eles. E para isso o fluxo deve ser contínuo. Lembramos sempre de Eliseu e de Elias, mas quero relembrar aqui de Yeshua e Pedro. Quando Yeshua estava sendo vituperado, encontraram Pedro e disseram: "E olha, esse é um deles. Você é como eles." E ele nega, desonrando o ser dos que seguiam Yeshua, e mesmo com a desonra dele, o Espírito do Santo fez disso, para ele saber da transmutação do manto, energia que Yeshua carregava no seu talmidim. Quando o manto caiu sobre Elisha, Eliseu, a mesma coisa aconteceu. Os demais talmidim viram Eliahu, Elias em Elisha, Eliseu. O ministério não é base espiritual de algo, mas foi, e é apenas a base física do repouso da unção, o campo onde se encontram para a escola espiritual que um manto, de um rabi que carrega e revela o grau da Neshama, de um profeta de Hashem. Essas bases bíblicas são para quem carrega e ativa ontem, hoje e amanhã. Os filhos que levarão o legado espiritual para suas gerações, neste mundo e no mundo vindouro. Seremos reconhecidos na Nova Jerusalém, no reinado de Yeshua, pelo legado que herdamos e honramos ele nesse mundo físico limitado. Os anjos recepcionarão nossa alma, perguntarão seu nome, se você viveu seu desenho original e qual era seu nome espiritual. Mas isso tudo é extremamente espiritual para se entender e se viver. O mundo não toma forma por escolas e igrejas naturais, mas por escolas espirituais das quais traduzem unicamente um manto, a unção, as energias, a Neshama que procura almas para trazer a elevação e a evolução das almas, para um fim proposital, que é a construção do reino do Hamashiach. As almas elevadas desses talmidim é quem irão governar no mundo vindouro com o nosso Messias Yeshua. Lealdade, fidelidade, discrição, ahavá, compaixão e muito mais são os portais de conexões de luz. O movimento do manto em cada talmidim procura a alma desse talmidim para que opere, se desenvolva na terra. O manto nunca é para si, mas para levantar os demais. As almas que foram designadas a fluírem debaixo dessa energia, desse campo eletromagnético espiritual, e entender e compreender tudo isso é construir um mundo de agora para que no mundo vindouro seja cada talmidim honrado pelos anjos e governadores do mundo que há de vir. A comunicação das almas no manto profético. Escola Hineni e Ministério Beit Ahavá. Talmidim, mais do que um aluno. Curso Discípulos, Escola Hineni. Quando olhamos o ministério do nosso Messias Yeshua HaMashiach, percebemos quantas pessoas foram curadas e libertas, e sobretudo foram salvas. Observando isso em nós com relação à nossa vida estudantil, teremos grandes revelações. Muita gente diz ser filho de Deus, muita gente diz ser aluno dessa ou daquela escola. Mas é aí que fica a pergunta: aluno e estudante são a mesma coisa? Não, não são. Um aluno assiste aula, passa horas numa sala de aula ouvindo, assistindo um professor. Isso só lhe faz aluno. Um estudante, no entanto, é aquele que se debruça, interage, senta e estuda de novo, e de novo, e de novo. Tudo o que ele ouviu como aluno. Quem é aluno de manhã, estuda à tarde e vice-versa. Dessa mesma forma, não há talmidim, discípulo que só se permite assistir um culto, uma aula, uma mensagem. Os fracos e caídos estão aí, são apenas religiosos contumaz. Frequentam as igrejas, templos, seminários, assistem palestras, aulas, mensagens, etc. Isso apenas nos fará seguidores de alguma filosofia. Mas para nos tornarmos estudantes, verdadeiros talmidim de um manto, precisamos abrir mão de nosso tempo de curtição dos prazeres da vida, de abrir mão de nossos egos para sentar e de novo, e de novo, e de novo estudar o que teu rabi ministrou. As virgens prudentes eram estudantes, guardavam azeite, tinham e praticavam o código em sigilo.
Já as nécias eram alunas apenas deixaram faltar óleo, até que o noivo chegou e a porta foi fechada. Os seguidores de Yeshua eram seus alunos, quando estavam nas palestras de ensino e nos cultos onde ele curava, e depois falava por parábolas, e quase sempre, ninguém entendia totalmente, e esses eram nutridos apenas pela cura. Mas havia um prato espiritual mais especial, e esse alimento espiritual era apenas servido aos talmidim, discípulos quando se reuniam com Yeshua à mesa, e ali eram nutridos. Ali se tornavam estudantes de uma consciência espiritual elevada. E assim os sentidos espirituais deles eram, dia a dia, apurados e santificados pela Davar, a palavra que Yeshua movia nos ares. Mas pasmem, mesmo ali na mesa, alguns ainda engasgavam com o modo de revelação. Como sabemos de Pedro, que não queria a morte de Yeshua, e o Messias o repreendeu ferozmente. Fica claro para nós nessa meditação que para entrarmos em novos níveis de vida, precisamos deixar de sermos apenas alunos frequentantes e agora tomar o caminho de ser estudantes, discípulos, filhos que se comprometam verdadeiramente com o legado do manto de um rabi. Yosef carregou o manto do Pai Israel. Moshe carregou o manto do chamado de uma nova consciência. Eliahu carregou o manto de manifestar a restauração. Sejamos Talmidim. Escola Hineni. Seja um patrocinador voluntário dessa casa. Você pode agora mesmo abençoar todos os nossos trabalhos espirituais e assim cumprir o mandamento da palavra do Eterno, realizando o envio das suas primícias, dízimos e ofertas. Use as chaves Pix ou as contas que aparecem na tela e também os demais modos de envios eletrônicos. Agradecemos por cada semente enviada e prosseguimos orando por cada vida. Que a Shalom do Eterno seja sobre a vida de cada primicista, dizimista e ofertante. Beit Ahavá e Escola Hineni. Despertando a consciência espiritual. Conectando vidas à árvore da vida. Um homem foi chamado e recebeu um manto profético. Assim, debaixo de um comando do Pai se tornou real, a palavra com demonstração de poder. Vivemos o tempo chamado Evangelho de Poder, e se tornava real e manifestado no plano terra, todas as bases para o futuro. As águas da revelação foram cada vez mais derramadas dos rios do Éden. E subindo os níveis, o Pai nos convidou a mergulhar nos rios do Espírito do Eterno. Agora, no 12º ano da nossa história, nos tornamos Beit Ahavá, uma casa de amor, o mesmo manto profético, mas com novos acessos espirituais conquistados, novas divisas espirituais, um despertamento consciencial, um novo batismo de amor, um acesso às novas realidades dimensionais do novo céu e da nova terra. Temos um estandarte a levantar. Somos um com o todo de Israel. Somos quem restaura o desenho original, a essência da alma espiritual de filhos proféticos e apostólicos, talmidim e profetas dimensionais. Seja um conosco também. Estamos conectando vidas à árvore da vida. Ministério Beit Ahavá e Escola Hineni. Seja Beit Ahavá, seja luz espiritual. Conectando vidas à árvore da vida. Beit Ahavá e Escola Hineni. Despertando a consciência espiritual. Alinhando as almas ao propósito. Seja um conosco também. Estamos conectando vidas à árvore da vida. Ministério Beit Ahavá e Escola Hineni. Seja Beit Ahavá, seja luz espiritual. Conectando vidas à árvore da vida.